Som. Ok. Boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Bem-vindo à sexta semana teológica da PIB Tibiri. Louvado seja o nome do Senhor. E ontem já tivemos uma abertura. Eu creio que foi o nosso amado irmão Misael. Foi isso mesmo, Misael. Ele foi incumbido de trazer a importância, o valor de estudar a escatologia, que é uma parte da teologia sistemática que cuida de organizar as profecias e aquilo que está determinado ainda para acontecer. Quem esteve aqui ontem à noite na abertura? Dá um sinalzinho quem esteve aqui. Muito bem. Graças a Deus por isso, né? Os irmãos aqui já têm me visto algumas vezes aqui pregando. Eu congrego aqui junto com vocês. Eu sou o professor Gil. Meu nome é Gil Delânio da Silva. Eu sou professor na área de teologia e sou escritor também. E eu fui incumbido de falar da parte mais fácil, a grande tribulação. Colocar a tribulação para mim, não é? Os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos já ouviram falar da palavra tribulação, porque já passaram por ela. Quem aqui já passou por tribulação na vida? Quem já passou? Levanta a mão. Muito bem. Agora é uma segunda pergunta. Quem já passou por uma grande, muito grande, numa tremenda tribulação e já venceu para a glória de Deus? Quem passou? Foi um milagre. Olha, grande tribulação não é para qualquer um. E aí nós estamos incumbidos hoje de tratar sobre o que é que a Bíblia chama de grande tribulação. O texto oficial que trata desse tema é Mateus capítulo 24, que se repete em Marcos 13 e também Lucas 21, mas nós não vamos começar por aí. Nós vamos começar por Daniel e eu vou lhe dizer por quê. Mas antes de falar sobre o profeta Daniel, eu gostaria de dizer que eu consultei alguns livros que tratam sobre a volta de Cristo. Eu consultei esse livro aqui, do pastor Hernandes Dias Lopes, A Segunda Vinda de Cristo, Nossa Grande Esperança. Eu fiz uma consulta a este livro. Eu também consultei esse livro do Dr. Russell Shedd, Escatologia do Novo Testamento. Eu também consultei esse livro, e é claro, eu estou indicando, por isso que eu estou mencionando aqui. E eu também consultei o livro Os Últimos Dias Segundo Jesus, do teólogo R.C. Sproul. Então, o R.C. Sproul é americano, é conceituado demais, tanto na América como também na Europa e aqui no Brasil, é um presbiteriano, professor de teologia, escritor de vários livros, inclusive ele é o editor da Bíblia de Genebra. Quem conhece a Bíblia de Genebra, a Bíblia de Estudo de Genebra, alguns irmãos têm essa Bíblia e esse aqui é o responsável por ter organizado essa Bíblia. O Dr. Russell Shedd é batista, tem atuado muito no Brasil enquanto viveu aqui e ele é um dos responsáveis e editor da Bíblia Shedd, Bíblia de Estudo Shedd, né? E nós temos também o pastor Hernandes Dias Lopes, que é presbiteriano, e ele fez um comentário da Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e é muito conhecedor nessa questão da exposição da Bíblia, considerado um dos maiores pregadores da atualidade, um modelo para nós, né? E aí, sem mais delongas, eu quero dizer também que consultei comentários do livro de Daniel, porque eu considero importante para a escatologia, para entendermos o desenrolar dos últimos tempos, entender as profecias de Daniel, como também as profecias de João, que ele teve nas visões na ilha de Patmos, que é chamado de Apocalipse. É uma palavra grega que diz respeito à tradução original, revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Então, dito isto, eu quero convidar os irmãos para acompanhar a leitura. O irmão Antônio vai colocar aí um slide.
as 70 semanas de Daniel, porque quando se fala a respeito do fim dos tempos, da volta de Jesus, de tribulação, anticristo, de milênio, qualquer coisa que é mencionado dentro do assunto escatológico, se menciona as profecias que foram reveladas ao profeta Daniel. Então nós vamos ler o capítulo 9, a partir do 24, livro do profeta Daniel. Os irmãos podem até colocar ali no projetor o livro do profeta Daniel, mas os irmãos podem acompanhar nas escrituras, que também é bom. O nosso irmão Daniel esteve orando a Deus enquanto estava na Babilônia, os irmãos conhecem o contexto, e Deus já tinha revelado a Nabucodonosor, o imperador da época, através do sonho de uma estátua, os grandes impérios mundiais que a partir da Babilônia iriam governar o mundo. Na sequência seria o governo medo-persa, depois o governo grego e depois o governo romano. E depois surgiria um grande reino que iria superar todos esses, que seria um reino eterno. Daniel também teve a revelação de alguns monstros nesse sonho, e cada monstro representava os mesmos impérios, o babilônico, o medo-persa, o grego e o romano, e que também viria um grande reino que iria superar todos esses que estavam sendo revelados. Mas Daniel ainda estava intrigado, porque ele estava no cativeiro babilônico e já se fazia 70, diga comigo, 70. Diga 70 com vontade, diga 70. Jeremias tinha profetizado que aquele cativeiro lá na Babilônia iria durar exatamente 70 anos. Daniel ainda muito jovem, foi levado cativo, Jeremias também, Ezequiel também, esses três profetas foram para a Babilônia, o templo foi destruído, aquele templo lá de Salomão, e os muros foram derrubados, as casas saqueadas, tocaram fogo na cidade e o povo foi levado preso. Os que não morreram foram escravizados. Os irmãos lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego, que também foram, junto com Daniel, preso lá, e uma família imensa. E aí Daniel ficou intrigado, porque 70 anos se passaram, e o povo ainda estava lá, e Deus revelou para ele, através de um anjo chamado Gabriel, que havia muitas coisas ainda para acontecer ali, perto do tempo de Daniel, mas ainda muita coisa ele tinha que anotar que era para o tempo do fim. E se era para o tempo do fim, nós estamos nesse momento vivendo esses últimos dias, ou esses últimos anos, e nós precisamos compreender o que foi revelado a nosso irmão e profeta Daniel. Nós vamos ler o capítulo 9, que interessa agora para este momento, a partir do versículo 24. Não sei se na sua Bíblia tem um título, na minha Bíblia tem o título As 70 Semanas. Na minha Bíblia tem assim. E eu vou ler na versão revista e corrigida, os irmãos podem estar lendo aí em qualquer outra versão, e acompanhar o seguinte, o versículo 24, que diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E diz o seguinte: para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santíssimo lugar. Sabe e entenda isso, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, que é o príncipe, haverá 7 semanas, 62 semanas, e as ruas e o muro se reedificarão, mas com tempos muito angustiados, muito angustiosos. E depois das 72 semanas será cortado o ungido, o ungido será tirado, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a santa cidade e o santuário,
e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E este firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém. Glória a Deus por esta palavra. Irmãos, qualquer visão escatológica ou plano escatológico para o que está para acontecer no fim depende do entendimento desse texto. Qualquer livro que você vai ler na área de teologia sistemática, ao último capítulo da teologia sistemática vem a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia. O palestrante de ontem deve ter tocado nesse assunto, e o de amanhã mais ainda vai tocar nesse assunto, que ele vai falar das correntes que existem, o amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo. Nós vamos tratar desse assunto aqui na visão mais popular. Mas não é porque é a mais popular e mais divulgada que não tenha contradições e questionamentos. A gente vê aí que é uma visão pré-milenista dispensacional. Volta aí, por gentileza. Tem ali o nome, ó, As 70 Semanas de Daniel, que é uma visão pré-milenista, ou seja, acredita-se que o milênio ele é literal. Jesus, quando voltar, ele vai voltar antes de 1000 anos, ser implantado na terra como um governo terreno, visível. Vamos estar com Jesus na terra. Tem essa visão e é baseado em 7 dispensações, por isso que o nome é dispensacionalista ou dispensacional. Os dispensacionalistas surgiram na década de 90, com muita força, através da Bíblia Scofield, da Assembleia de Deus, da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e os pentecostais pregavam muito a respeito de que tudo o que Deus planejou está organizado em 7 dispensações. Os irmãos podem pesquisar mais sobre isso, e a última dispensação é o milênio. Aí tem meu nome, tem rede social, e a gente já leu o próximo texto, pode passar. E aí, a visão da ideia de 70 semanas que nós lemos aqui, está baseado no versículo 24, na palavra determinação. Estão determinadas sobre o teu povo 70 semanas. Só que essa expressão 70 semanas, dá para perceber que não é simplesmente 1 ano e meio quase, somando a quantidade de semanas. Um ano tem 50 semanas, mas aí 70 vai chegar aí a 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 5 meses. Essa medida de tempo precisa ser calculada de uma outra forma. E aí, essa medida de 70 semanas, que a gente sabe que uma semana tem 7 dias, e aí a gente vai perceber que essa semana é uma semana de anos e não uma semana de dias, pelos eventos que se sucedem. Os eventos que se sucedem aqui, que são determinados, é a saída do povo de Israel do cativeiro para voltar para as suas terras, para restabelecer muro, o templo e a cidade. Houve uma ordem para que eles voltassem, e a partir desta ordem, o relógio escatológico de Deus começou a contagem. Deus ligou o seu relógio através dessa determinação do versículo 24. É assim que é apresentado nessa visão pré-milenista a respeito das 70 semanas de Daniel. Você colocar 70 semanas de Daniel no YouTube ou no Google, o que mais tem é a igreja, até católica, adventista, até judeus fazendo comentários sobre o que vem a ser essas 70 semanas. A referência que traz aqui a respeito do versículo 25 é: entenda isso, desde a saída da ordem para a restauração e para a edificação de Jerusalém até o Messias,
você vai contar 7 semanas mais 62. 62 semanas mais 7, 69. Fica restando uma. É justamente essa uma que fica restando que começa o dilema dessa tal de grande tribulação. A gente vai tomar como base aí 3 períodos, como tem ali nos slides. O primeiro período é um período de 7 semanas, como é mencionado aí no versículo 25. Essas 7 semanas têm a ver com a saída para restaurar até o templo ser restaurado. 7 vezes 7, 49, então daria aí 49 anos, porque são semanas de anos. E aí depois que o templo é construído, restaurado, o povo está estabelecido lá na terra da Judeia, lá em Jerusalém, até a chegada do Messias é contado aí 62 semanas de anos, 434 anos. E aí quando esses 3 períodos somam, 7 semanas, 62 semanas mais uma dá 70. Só que tem um detalhe. O Messias chega na 69ª semana, de acordo com a profecia de Daniel. Observe o versículo 26. E depois das 62 semanas, porque já tinha contado 7, mais 62, 69. Será tirado o Messias, mas não para si. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Interessante que aqui está dizendo que a cidade vai ser destruída de novo, que o templo vai ser destruído de novo. Olha que mensagem maravilhosa Daniel está passando. Olha, irmão, o templo de Salomão foi destruído há 70 anos atrás. Foi dada a ordem para a gente voltar. Está aí Neemias para nos ajudar, Esdras para nos ajudar, Josué, Zorobabel para nos ajudar. Todos esses homens estavam lá presentes para dar toda essa assistência na construção do muro, motivando, liderando na construção do muro, na construção do templo e refazendo as casas. Para motivar mais ainda estava Ageu, o profeta, Zacarias e Malaquias. Então tinha uma liderança boa, espiritual, sacerdotal, governante para guiar o povo nas remessas de volta, como também estabelecer. Tudo prontinho, os muros, glória a Deus. O templo construído, foi interrompido, depois voltaram a construir de novo. Deram o nome de templo de Zorobabel, porque foi muito influente nessa questão da construção. O templo maravilhoso. Ageu chega dizendo que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Depois de tudo bonitinho, organizado, aí chega Daniel dizendo: Deus me revelou uma coisa. Foram determinados 70 semanas. E antes da 70ª semana, uma semana antes, 7 anos, o templo e a cidade serão destruídos. Interessante que Jesus, em Mateus 24, faz menção a essa assolação e a esse período aqui que Daniel menciona. A gente vai ler depois, Mateus 24, a partir do 15, vai estar dizendo: olha, quem tem sabedoria, interprete aquilo que foi revelado ao profeta Daniel. E aí ele vai dizer detalhes específicos sobre o cerco de Jerusalém, os decretos que foram estabelecidos para destruir o templo, a cidade. Aquilo que aconteceu no ano 70 foi profetizado aqui e foi profetizado por Jesus. E a história registra, a história secular, que vai mencionar a respeito da história de Roma e o primeiro século da era cristã, que o povo judeu passou por um massacre muito grande no ano 70 da era cristã. E aí a pergunta que não quer calar é que quando esse Messias é tirado, ou seja, quando ele é morto e quando ele vai embora, Deus ele vai zerar o relógio ou o relógio continua? É aqui onde surgem as divergências teológicas. 69 se cumpriu com a chegada do Messias, que é 7 da construção,
a saída para construir, até construir 49 anos, 7 semanas, e 62 semanas é todo esse período que encerra o Antigo Testamento, até começar o Novo Testamento com a chegada de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Mas Gil, por que é semana de anos? Qual é o sentido disso? Por que é que deu 69 e aí está mencionando um outro príncipe, ou será que é o mesmo? Está mencionando que vai haver uma aliança com muitos por uma semana. Será que essa semana aqui é no período ainda apostólico ou vai ser ainda no futuro, depois de um hiato, depois que o relógio cronológico escatológico de Deus dá uma paradinha? O que será? E aí teremos divergências e nós vamos apresentar. Passa o próximo aí. Muito obrigado. Qual é o fundamento que nós temos para entender que essa contagem de semanas não são de dias, são de anos? Por causa do texto de Levítico e o texto de Ezequiel. Levítico 25, 8 fala a respeito disso. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, era um entendimento fácil, na época, quem estava lendo Daniel, ou para uns judeus, entender que essa analogia e essa linguagem dentro da literatura apocalíptica, com certeza, iria apresentar semanas no sentido simbólico de anos, e não no sentido literal de dias, como a gente conhece e conta no dia a dia hoje. Outra vez é mencionado Ezequiel 4, versos 5 e 7, porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 40 dias te deis, cada dia por um ano. Então dá para perceber que a própria Bíblia, ela nos ajuda a entender determinados textos que parecem difíceis. Há uma regra de interpretação que diz: a Bíblia explica a própria Bíblia. Então nós vamos encontrar esse padrão. O próximo slide, passa aí, Antônio. Tem um modelo que depois eu posso disponibilizar para os irmãos, que já dá um pouco o padrão distribuído para essa ideia do que seria, na visão pré-milenista dispensacionalista, a visão defendida pelos pentecostais, encabeçada pela Assembleia de Deus, mas muitos batistas e outras denominações também entendem assim. Eu já li até o livro Apocalipse de Edir Macedo e ele pensa também desse jeito. E aí a gente vai observar que ali já está apresentando o primeiro período de 7 semanas, que dá 49 anos, o segundo período de 62 semanas, que dá 434, e somando tudo isso vai chegar exatamente no período em que o príncipe chega, o Messias chega, e ele é tomado. 62 semanas mais 7. 69 semanas se cumpre. Ali vem explicando matematicamente e tal, um cálculo muito preciso para tentar estabelecer a ordem que foi dada pelo rei persa para o povo sair. Tem gente que diz que foi 437, 439, tem gente que diz que foi 445 a.C., o ano. Até a chegada de Jesus, tem gente que conta o ano 27, tem gente que conta o ano 30, quando ele está morto, quando ele está sendo levado. Aí tem gente que conta a partir do ano 30 ou a partir do ano 33, para poder fazer um cálculo exato de um número aproximado de 69 semanas. Mas toda essa luta para tentar ser preciso com os números mexeu muito com um grupo no século XIX chamados estudantes da Bíblia. Eles são conhecidos hoje como adventistas do sétimo dia. Tem algum adventista do sétimo dia aí? Não. Tem algum crente batista aí? Igreja Batista? Amém? Glória a Deus. E aí esses irmãos, estudantes da Bíblia, estavam preocupados com o advento. Eles eram conhecidos como os estudantes do advento. Esse advento era a volta de Cristo. Mas eles também passaram a defender que o crente deve guardar, como os judeus, o sétimo dia, porque faz parte dos 10 mandamentos, e quem não obedece os 10 mandamentos está fora do reino de Deus,
quando Jesus voltar vai ficar de fora, porque é rebelde, a desobediente. E chegaram até a pregar que a guarda do sábado era o selo do Apocalipse, aquele que iria separar os 144 mil selados que iriam morar no céu, receberia o selo, e esse selo seria a guarda do sábado. E quem receberia o selo do anticristo seria aqueles que guardassem o domingo, que separam o domingo para vir para a igreja. Tem alguém aí que separa o domingo para vir para a igreja? Levanta a mão. Eita, está tudo aí nessa lista dos que adoram a besta, dos que adoram o anticristo do Apocalipse que os adventistas estavam dizendo. Inclusive, até hoje, eles entendem assim, que a Babilônia de Apocalipse é a Igreja Católica, que os reis que vão surgir e os anticristos que vão surgir, todos eles são os papas ao decorrer da história, e mais ainda, por essa necessidade de contabilizar números exatos, Daniel fala de 2.300 tardes e manhãs a contar para a restauração de todas as coisas, e eles fizeram essa contagem. A partir das 70 semanas de Daniel, e eles chegaram à conclusão que em 1844 Jesus viria. Aí fizeram a contagem para o mês de março, se eu não me engano, depois para o mês de outubro. Aí disseram assim, não, era para ser em março, mas a gente usou o calendário errado, o calendário lunar. Era para usar o calendário solar. Então vamos agora recalcular, e depois de recalculado, eles erraram de novo, mas aí, depois de algum tempo, apareceu uma mulher chamada Ellen White, a profetisa mais valorizada e honrada dos adventistas do sétimo dia. Ela disse, não, tudo aconteceu direitinho, do jeito que a Bíblia diz. Jesus veio, mas ele não veio para todo mundo ver em glória. Ele veio para restaurar o santuário. Então ele fez uma restauração do santuário para a purificação dos nossos pecados. E até hoje eles pregam sobre a restauração do santuário. Com essa preocupação de medir categoricamente, em busca de ver quando começa e quando termina determinados números na Bíblia. E quando a gente vai estudar hermenêutica na Bíblia, os números não são tão precisos como deveriam na matemática brasileira. Os números, ele tem a sua simbologia dentro da visão do Antigo Testamento como da visão do Novo Testamento, tanto na literatura hebraica quanto na literatura grega. Principalmente na literatura hebraica e apocalíptica, o número 7 se sobressai, e às vezes é 7 multiplicado em dezenas, e aí vai ser 70, pode aparecer aí 3 vezes de 7, ou a metade de 7. E aí esse contexto ele é mais entendido na perspectiva dos pentecostais e pré-milenistas. Por favor, passe aí, meu irmão. Eles tratam de que essa medida de tempo de 7 anos é tratado no livro de Apocalipse como 1260 anos, ou o período de 42 meses, ou às vezes aparece 3 anos e meio, que é um período que divide a opinião de muitos que são pré-milenistas e pré-tribulacionistas. O que quer dizer isso? Se eu digo que sou pré-milenista, eu acredito que Jesus vai voltar a estabelecer 1000 anos de um reino aqui na terra. E ele vai voltar antes desse milênio, então eu sou pré-milenista. Aí esses pré-milenistas vão se dividir agora quando se fala a respeito da grande tribulação. E quando se fala dessa grande tribulação, dizem que vai acontecer em 7 anos. Por que 7 anos? Porque está faltando 7 se cumprir. Deus deu uma paradinha no relógio dele quando Jesus veio e foi embora. Aí ele parou o relógio e só vai contar quando Jesus voltar. O relógio vai estar parado entre a morte e a assunção de Jesus até a sua vinda gloriosa. Aí tem gente que vai dizer, mas Jesus vai voltar, mas não vai voltar só de uma forma não, vai ser de 2 formas. E aí esses que acreditam que Jesus vai voltar de 2 formas,
Eles acreditam em um rapto chamado arrebatamento. Quem já ouviu falar em arrebatamento? Isso foi propagado por muito tempo, mais de 100 anos para cá, 150 anos no máximo para cá, através de livros de escritores americanos que acreditavam que Jesus vai voltar em duas fases. Uma que ninguém vai ver e outra que todo olho vai ver. E a primeira fase é chamada de arrebatamento e a segunda fase é chamada de manifestação gloriosa do Senhor. A primeira fase está registrado lá em Tessalonicenses e a outra fase, que é a gloriosa, está registrada nos Evangelhos e a gente vai ler daqui a pouco Mateus 24. É uma tentativa de organizar, de padronizar os acontecimentos numa ordem cronológica precisa e, o que é pior, que a Bíblia não dá. Desde que eu tinha cabelo, já faz um certo tempo, que eu estudo todos esses grafos, esses panoramas. Eu já li mais de 20 livros que falam sobre o fim dos tempos. Escrevi um material falando sobre isso, já dei muitas palestras falando sobre isso, e olha, a conta não fecha em nenhuma visão. Que maravilha! Foi por isso que Jesus disse, daquele dia e hora, ninguém sabe. Diga, ninguém. Se aparece um teólogo dizendo que sabe, aí você, oxe, Jesus disse ninguém. Aparece um monte de gente anunciando, vai ser em tal ano, vai ser em tal mês, vai ser em tal dia, vai estar acontecendo isso, depois disso, justamente aqui, nesse momento, vai acontecer. Olha, eu já tenho alguns anos que eu sou crente, não vou dizer quantos não. Já disseram que Silvio Santos era o anticristo. A primeira vez que eu ouvi falar, o anticristo era o Papa João Paulo II. E eu estava na igreja, o povo pregando isso, eu saí para evangelizar, eu ainda lembro, no domingo, eu quase levo uma facãozada de uma senhorinha, que eu fui dizer para ela que o Papa era a besta fera do Apocalipse. Ela quase me mata de um facão, que ela estava cortando um gramado na frente de casa. Mas na igreja se dizia isso. Na igreja se dizia que a Babilônia do Apocalipse, a meretriz que embriaga das prostituições era a igreja católica. E aí tudo que eu escutava, como um papagaio eu passava. Tudo que eu escutava, como um papagaio eu passava. Até comecei a frequentar a escola bíblica, diga amém. Aqueles cultos que tem aqueles ensinamentos, doutrina, diga amém. Até que comecei a participar de conferências, congressos, semanas teológicas, diga amém. Aí a minha mente começou a fluir de uma outra forma. Eu comecei a questionar e não receber tudo como verdade absoluta. Revista de escola bíblica, livros e mais livros eu comecei a ler. Aí procurei seminário porque ainda não estava satisfeito. Aí fiz o seminário básico, fiz o seminário médio, eu fiz o seminário do bacharelado, fiz mestrado e ainda estou com dúvida. E aí eu lendo a filosofia grega, eles disseram que o que move o mundo não é a certeza, é a dúvida. Então, de alguma forma, enquanto tiver dúvida, eu vou estar estudando, porque se eu tiver certeza, eu não vou estudar mais. É bom que tem dúvida. Quem tem dúvida aí? Levanta a mão. E como tem? E como tem dúvida? Nós vamos seguir o outro slide. Daniel 9:24 vai dizer que são semanas de anos, a gente sabe disso. São 70, mas uma fica para se cumprir, 7 anos. E aí vamos ter o próximo slide com a polêmica. Porque no versículo 24 que nós lemos aqui, diz que essas semanas de anos estão determinadas sobre o teu povo e a santa cidade. Digo, o povo e a cidade. Então Deus tem um foco com esse planejamento determinado, com esse decreto divino. O alvo dele é no povo de Israel, que é o povo de Daniel, está dizendo o teu povo, a tua santa cidade. Então está se referindo a Jerusalém e está se referindo ao povo judeu. Estão determinados isso.
Aí é onde vem a visão teológica. Se eu acredito que Deus tem um plano para Israel ainda hoje, eu vou fazer uma interpretação diferente desse texto e dos demais textos que falam sobre o fim. Mas se eu entendo que quando Jesus veio, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os filhos de Deus não é mais o povo de Israel, descendente de Abraão, segundo a carne, mas aqueles que creem em Jesus Cristo, filhos pela fé. O Israel de Deus agora é espiritual e não físico e geográfico. Aí vem a polêmica. O plano para Israel encerrou com Jesus e acabou as 70 semanas, ou Deus deu uma paradinha no relógio? Vai deixar essas 7 semanas, ou essa única semana de 7 anos, para o tempo do fim. E aí, irmãos, tem gente que diz, está faltando ainda se cumprir o propósito do versículo 24 de Daniel 9, que é para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. A transgressão está aí, os pecados estão por aí. Quem peca, diga amém. Vixe, que amém fraco, vocês nem pecam com vontade. Como é que você vai pedir perdão se você não tem certeza que pecou? Não é? Quem peca, diga amém. A irmã está feliz ali, o que pecou, não? O pecadora feliz ali, ó. É com perdão, né, irmã? Não é com pecado, não, né? Então, graças a Deus. Desculpe o meu jeito, viu? Desculpe o meu jeito. Transgressão, pecado, iniquidade, é tudo uma coisa só. Tem palavras diferentes, mas é tudo uma coisa só. Aí diz, para trazer a justiça eterna. A justiça eterna já veio, será? Para cessar a visão e a profecia. Será que a visão e a profecia já cessou? Ou ainda vai cessar? Pararam-se as visões ou se cumpriram-se as visões? Pararam-se as profecias ou se cumpriram-se as profecias lá com Jesus e os apóstolos? Quando a Bíblia foi encerrada em Apocalipse, será que tudo isso se cumpriu ou ainda tem coisa para se cumprir? Esses questionamentos surgem a partir dos estudos nesse texto e outros. Para ungir o santo dos santos. E aí, é claro, esse santo dos santos está se referindo ao lugar no templo. O templo vai ser destruído e agora? Tem só um muro lá que os judeus ficam assim. Já assistiu? Já viu a reportagem? Eles ficam orando assim, esperando de novo restabelecer o templo para voltar a sacrificar no templo. Esperando o Messias chegar, porque não reconheceram, na maioria, não reconheceram Jesus como o Salvador e o Messias. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, essa visão que eu estou apresentando aqui, quem é de linha reformada, que acredita na teologia reformada, propagada desde 500 anos atrás pelos reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, e até hoje segue a linha de Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, essa turminha aí, segue mais ou menos esse entendimento aí. Mostra o próximo. O esquema, esse esquema aí. Dá para ver direitinho o esquema? Nós temos aí as 70 semanas de Daniel com a seguinte observação. Se seguir 490 anos literalmente, tudo já se cumpriu literalmente com a chegada do ungido. O ungido aí é Messias. No hebraico, tanto quanto no grego. Que é o príncipe que havia de vir. Então o entendimento deles é o seguinte, 490 anos já se cumpriu. Não tem esse negócio de Deus parar o relógio, não. O príncipe que diz no versículo 25, e o príncipe que há de vir no versículo 26 e 27, é o mesmo. Na visão reformada, e eles determinam desse jeito. Houve a contagem para liberar o povo para sair do cativeiro babilônico, houve a construção do templo, 49 anos, que é só 7 semanas, e aí mais 62 semanas, que são 439 anos até a chegada do Messias. Chegou o Messias, aí conta mais 7 anos, pronto, conta mais 7 anos, dá certinho no ano 70, quando o templo
ele é destruído, Jerusalém saqueada e tudo se encerra por aí. E o tempo determinado sobre o teu povo e o tempo determinado sobre a cidade e o santuário foi determinado aqui. Depois disso, só assolação, só terror, só tribulação e guerra, como diz o versículo 27. Essa é a perspectiva da teologia reformada a respeito do que diz em Daniel capítulo 9, 24 a 27. Mas qual é a perspectiva mais popular, propagada pelos pentecostais e em muitos livros divulgados no Brasil? É o próximo, que é isso aí. Visão pentecostal, dispensacionalista, futurista, determina que ainda falta 7 anos, porque Deus deu uma paradinha no relógio. Deus só fez cumprir quantas semanas lá de Daniel? Quantas? 69. Está faltando uma semana. E uma semana tem 7 dias, só que são semanas de anos, então está faltando 7 anos. E esses 7 anos vão aparecer quando? Aí tem um esquema. Eles entendem que Jesus foi tomado. Aí nós temos ali no meio, onde tem o nome Calvário, a cruz, 69 semanas se cumpriram. E aí 69 semanas se cumpriram, começou a era da igreja. Cessou, Deus parou o seu trato com Israel, aí abriu-se o período dos gentios, o período para propagar o evangelho para o mundo inteiro, para que a igreja seja enxertada no novo Israel, como o novo Israel. E aí depois que a igreja é arrebatada, quando Jesus voltar na primeira fase, é a visão deles, aí começa de novo Deus tratar com Israel depois do arrebatamento. Porque depois do arrebatamento volta a semana de Daniel que está faltando. Quantos anos? 7 anos. E nesses 7 anos Deus vai tratar com quem fica. Quem vai ficar, diga amém. Ninguém disse amém. Eu achei que eu ia, porque eu já preguei uma vez num lugar, eu disse isso. Aí a metade dos irmãos disse amém. Só que eu disse com mais alegria, viu? Eu disse, quem vai ficar, diga amém. O povo vai na emoção aí. Então você vai observar que lá no finalzinho aí, ó, tem uma semana que é a 70ª semana. E na 70ª semana, depois que termina os 7 anos de tribulação, que é o tema de hoje, a grande tribulação acontece nessa semanazinha aí, depois do arrebatamento da igreja. Então qual é o esquema? O esquema fica melhor no próximo. Mostra o próximo. Olha o esquema como é. Primeira vinda, o Senhor foi crucificado, foi embora, aí começou a era da igreja, que é a era atual, o relógio continua, está parado na visão dispensacionalista, na visão pentecostal, o relógio está parado. Deus deu uma paradinha no relógio que conta as 70 semanas. Só que aí, Jesus ele vai tocar as trombetas, ele vai convocar o seu povo nos 4 cantos da terra, e vai sumir um povo da terra, é assim. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Vai ser nesse tempo aí. Vai sumir. A série de livros Deixados para Trás se transformou em filme, e aí divulgou Deixados para Trás, é quem ficou na tribulação. O livro Agonia do Planeta Terra também propagou esse momento de 7 anos de tribulação. Vai ser uma agonia. E aí o relógio escatológico, o calendário da profecia e tantos e outros livros propagados, principalmente Editora Betânia, Editora Vida e a CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a editora da Assembleia de Deus. Inclusive todos esses livros aí eu li. Porque eu achava fabuloso quando vinha aqueles pregadores e dizia, olha meus irmãos, e vai acontecer isso, e é guerra, fome, terremoto em vários lugares, e de repente a trombeta vai tocar, e Jesus vai levar o seu povo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados, ao encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor.
Mas depois dizia assim: não vai ser tão para sempre com o Senhor não, porque a gente vai voltar. Vai ter lá no céu, enquanto tem tormenta aqui na terra, vai ter lá no céu as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, enquanto aqui na terra tem a paz com o anticristo, depois guerra, tribulação e perseguição, e quem adorar o anticristo e receber a sua marca vai ser lançado num lago de fogo. 7 anos de tribulação, angústia, aí vem os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças lá do Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 19 de Apocalipse, a revelação do livro selado. Aí vai tudo acontecer, os tormentos, a agonia nesse período. Jesus volta. Mas não estaríamos para sempre com o Senhor? Como é isso? A gente volta, mas estaremos com o Senhor. Aí vai acontecer mil anos, aí esses 1000 anos a gente está com o Senhor, mas depois, 1000 anos, o diabo preso. Não perturba ninguém, não engana ninguém. Mas depois de 1000 anos, ele é solto. Eu disse, meu Deus do céu, eu achei que estava tudo em ordem. Eu disse, não, vou ter que estudar esse negócio. Aí onde é que fala isso? Que o próximo palestrante, que vai ser amanhã, que eu não vou roubar o tema dele, ele vai tratar sobre Apocalipse capítulo 20, e com certeza que ele é muito capacitado para isso. Ele vai falar, vai fazer uma exposição do livro de Apocalipse e dizer as razões porque que um acredita que não vai ter 1000 anos de jeito nenhum, tem uns que acreditam que vai ter 1000 anos, mas é figurado, tem outros que dizem que é literal, tem outros que dizem Jesus vem, julga todo mundo, ressuscita todo mundo, um sobe, outro desce e acabou, céu e acabou-se. E tem outros que dizem, não, vai ter ainda uma ressurreição, depois vai ter outra ressurreição, vai ter a primeira vinda, depois vai ter a segunda vinda, aí depois o diabo prende, depois solta de novo, vai ter a batalha do Armagedon, depois vai ter outra batalha do Gog e Magog, aí o diabo sai para enganar, aí Jesus vem no Monte das Oliveiras, olha, é tanta da coisa. Aí é um esquema para a gente perceber o que realmente se pensa na visão dispensacionalista, na visão pré-milenista. O milênio ele é literal, mas será? O período de tribulação é de 7 anos, mas será? E aí por causa desse será, é que a gente vai para Mateus 24. Tem mais alguma coisa aí? Tem mais alguma coisa? Não. A gente vai para Mateus 24. Aí você vai comigo para Mateus 24. Quem ficou com dúvida, diga amém. Que bom. Né? Foi essa a intenção. Eu dou aula em alguns seminários de teologia, né? Aí eu ensino algumas coisas lá e deixo uma questão para a próxima semana. Então o estudo é alimentado por dúvida, né? Mateus 24, irmão, já preguei aqui em janeiro. Acho que foi o primeiro ou foi o segundo domingo aqui em janeiro. Eu preguei sobre Mateus 24. Está até no canal. Está postado lá. Como eu já preguei sobre o livro de Apocalipse, aí eu tenho um canal que é Professor Gil da Silva Oficial no YouTube, muitos textos falando a respeito, mas sempre fica um detalhe. Ou a gente se atreve a dizer o que a Bíblia não diz, ou a gente se atreve a colocar em ordem o que a Bíblia não coloca, ou a gente vai ficar com esse gostinho de quero mais até Jesus voltar. Porque a Bíblia diz o que vai acontecer, só que em algumas coisas não diz quando. E nós insistimos com a nossa ânsia de querer saber logo as coisas. Eu caso ou não caso? Jesus vem esse mês ou não? Eu programo menino agora ou não? Tem gente que diz que os meninos vão ser arrebatados, e se não for? E se esse negócio de arrebatado não existe? Como é que fica esse negócio aí? Irmãos, tem coisa. Quais são as polêmicas de Mateus 24? Mostra aí. Cadê? Não, o slide. Tem um segundo slide? Pronto. Bota aí o segundo slide. Quais são as polêmicas que nós temos?
Vai chegar, irmão. Quem crê, diga amém. Amém. Chegou. Será que tem alguma polêmica nesse texto que Jesus pregou? Ou não tem? Será que tem polêmica? Ou só tem polêmica no texto de Daniel? Então, sobre essa questão de grande tribulação, nós encontramos ali o que Jesus estava dizendo com essa expressão que aparece em 24, 21. Haverá uma grande tribulação, a qual nunca houve nem nunca haverá. Jesus estava se referindo ao período de 7 anos que os pentecostais divulgam. Jesus estava falando de um período em que o povo judeu iria sofrer naquele período ainda. Tem texto que parece que Jesus está falando para um tempo muito longo, mas tem texto aqui que parece que Jesus está falando para um período muito presente e agora. Por isso que ali vem dizendo, o que os discípulos que perguntaram entenderam na resposta de Jesus. Que os discípulos perguntaram, dizem quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus não respondeu? Sim ou não? Aí eu quero saber o que foi que eles entenderam, porque a gente lendo hoje, a gente entende outra coisa. Ou será que a gente entende do jeito que ele entendeu? E a hermenêutica, a ciência da interpretação bíblica, nos recomenda, se queremos entender de fato o que realmente a Bíblia diz, temos que voltar no tempo e tentar entender como se tivesse com eles presente naquele momento, considerando a cultura e a história. E aí, irmãos, tem outra questão. O que a igreja primitiva entendeu? Os discípulos estavam lá, eles morreram, a igreja seguiu com dúvida. O que era que passava na cabeça daqueles irmãos sobre a volta de Cristo? Porque ele disse em João 14, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Diga amém. O anjo falou em Atos capítulo 1, esse Jesus que para o céu viste ir, virá do mesmo modo como viste ir. Ele vai voltar, ele anunciou que vai voltar, eu virei outra vez. E o povo estava esperando. Será que estava esperando para aquela época? Ou será que ele estava imaginando que ia ter um relógio parado na contabilidade de Deus? O que é que eles pensavam? E aí temos também como nós devemos entender hoje. Mateus 24 é o mesmo texto, muito parecido com Marcos 13 e muito parecido também com Lucas 21. Então temos esses 3 textos. Passa aí, irmão. Nós temos algumas, parece que tem aí não é? Como separar os textos para essas questões de Mateus 24, 3. Acompanha aí Mateus 24, 3. O versículo 3. Como é que diz aí? E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. O livro de Marcos diz quem são esses discípulos. Pedro, Tiago, João e André. Foi o que chegaram para perguntar. E tem lugares assim que só entra Pedro, Tiago e João. Desta vez André entrou também. E eles disseram assim, dize-nos quando sucederão essas coisas. Que coisas? O que é dito no versículo 1 e 2. Jesus dizendo que o templo que foi reformado e construído, que é o templo de Herodes, do jeito que chegou a notícia lá de no templo de Zorobabel que ia ser destruído, Jesus chega e diz, vai ser destruído também. O terceiro templo, negócio bonito, extraordinário, era o centro das atenções do turismo. Esse templo aí vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí eles perguntaram, quando essas coisas vão acontecer? Será que é agora ou vai demorar? Eu também perguntaria. Eu lembro que tem uma prima em São Paulo, ela mandou uma mensagem para mim, Gil, tu tá por dentro aí dos anúncios de que aqui nas margens do Brasil, nesse oceano aqui das nossas praias,
as placas tectônicas vão se movimentar e vai inundar? Quem ouviu falar que ia inundar aqui João Pessoa ia bater em Campina Grande a onda? Quem ouviu falar nisso? Quem ouviu? Teve esse comunicado e muita gente ligava para mim: aí Gil, eu fico ou saio? Eu disse: sai, irmão, deixa a casa para mim. Eu brincando com os irmãos. Porque qualquer coisa vira terror nos jornais de hoje para poder ter audiência. E aí tem que se perguntar, será que é mesmo? Aí a pergunta é: dizem quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essa é a pergunta. Que sinal haverá da tua vinda, do fim do mundo e essas coisas? Então ele faz uma pergunta tríplice e a questão é: será que ele está perguntando uma mesma coisa? Ou são três coisas diferentes? Será que o templo vai ser destruído, Jesus vai voltar e o mundo vai se acabar numa mesma resposta? Aí são textos difíceis, que na hora de organizar aqui Mateus 24, tem gente que vai organizar de acordo com a perspectiva teológica. Já tem a opinião formada, aí pega os versículos e sai distribuindo como a opinião formada. Quem acha que a tribulação é de 7 anos, essa grande tribulação aqui vai ser jogada lá. Quem acredita que o arrebatamento é Jesus fazendo o povo sumir da face da terra, aonde tiver 2 aqui reunidos, um será levado e outro será deixado, vai ser arrebatamento. E aí a gente vai começar a ir em busca do que se pensa e dos questionamentos que posso levantar. A segunda coisa difícil é conciliar a profecia de Daniel com a profecia de Jesus. Leia Mateus 24:15. Mateus 24:15. Quando, pois, vides que a abominação da desolação do qual falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Se eu estivesse lendo isso aqui e não tivesse estudado com vocês Daniel, capítulo 9, 24 a 27, a gente não saberia do que se trata. Mas eu antes apresentei de propósito. O que é isso que Jesus está se referindo? Qual é a resposta? As 70 semanas de Daniel. Repete comigo: as 70 semanas de Daniel. Tem outras profecias lá em Daniel, mas essas 70 semanas aqui, Deus, de propósito, leva Jesus a apresentar esse pensamento. Quem lê, entenda. Então, quem estiver lendo ali, quem tiver sabedoria, entenda, diz no livro de Apocalipse, e aqui diz: quem lê, entenda. Então é necessário entender. E aí, esse cumprimento da abominação assoladora tem lugar. Lá em Lucas diz que vai ser em Jerusalém. E aqui está dizendo assim no versículo 16: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então vai ser algo que precisa fugir. E tem a ver com a Judéia. Quem mora na Judéia aí, diga amém. Ninguém aqui mora na Judéia, mas eles ali estavam na Judéia. Vai acontecer algo que está associado à abominação assoladora que o profeta Daniel falou. Presta atenção, esse templo que vocês estão achando glorioso, estão achando magnífico, esse templo aí vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Se prepare. E quem estiver na Judéia, tome cuidado. Quem tiver alguma coisa em casa, não volte para pegar não. E aí Jesus vai estar mencionando um comportamento que o escritor Flávio Joséfo mencionou. Foi o escritor mais próximo daquele período, do período bíblico. Ele mencionou que esse dia foi um dia de terror e sangramento. Milhões de judeus morreram, porque Jesus diz assim: ai das grávidas, por que será? Imagina uma grávida correndo para escapar de faca. Mas quem vai pensar no arrebatamento vai dizer o quê? Ai das grávidas, o menino vai sumir da barriga. Entende o que eu estou dizendo? Se eu estou pensando que esse texto é para a época do cerco de Jerusalém e a destruição do templo, eu não vou estar aplicando nada com o menino sumindo da barriga. Mas depois que surgiu uns filmes por aí,
falando sobre arrebatamento, em que as criancinhas assumir da barriga, aí vai colocar aqui as das grávidas juntamente nisso. Porque a forma como eu entendo, na perspectiva teológica, eu vou jogar dentro do texto para poder entendê-lo. Mas Jesus, quando fala da abominação assoladora do profeta Daniel, que lá vem dizendo profanação do templo, vem dizendo, estão determinados 70 semanas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Jesus está falando aqui exatamente sobre a Judeia e sobre o templo. Olha como coincide o que Daniel estava falando e o que Jesus está falando agora. Tomem cuidado e ore para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. O sábado não tem nada a ver com a gente, mas com eles tem. Porque eles tinham até um tempo determinado para andar no sábado. Eles não podiam andar até determinado tempo. Tinha que ser do nascer do sol ao pôr do sol. Será que dá tempo de fugir para os montes? E se de repente chega o pôr do sol, aí para. O camarada pega e dá uma facada. Então, o inverno ia ser difícil correr, mulher grávida ia ser difícil correr, no sábado ia ser difícil escapar, e o versículo 21 diz, haverá então uma grande aflição. Aí a gente começa a entender, Jesus está falando da grande tribulação, se referindo ao futuro de hoje que nós estamos vivendo, ou a um futuro muito próximo da queda de Jerusalém. É na sequência falando da destruição de Jerusalém, do povo que é assassinado na Judéia. O texto está me permitindo pensar assim. Só que aí está dizendo haverá uma grande tribulação. Tem Bíblia que diz aflição. Na sua Bíblia diz tribulação, levanta a mão. Na sua Bíblia diz aflição, levante a mão. Algumas Bíblias têm, inclusive a minha. Aí já muda na cabeça de alguns. Porque a Bíblia diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a aflição é a marca registrada para quem é crente obediente e não desobediente. E aí Paulo vai estar dizendo que a tribulação é uma coisa boa. Romanos capítulo 5 vai dizer, nos gloriamos em nossas tribulações, porque a tribulação produz paciência, perseverança. Então é interessante como essa palavra tribulação, ela é corriqueira de Mateus a Apocalipse. Eu contei quantas vezes aparece, 45 vezes. Se eu vou pregar, vou ter que dizer para os irmãos. Professor serve para quê? Não é? E dessas 45, 4 vezes vai aparecer em Mateus. A primeira vez aparece em Mateus 13, e as outras 3 vezes aparece aqui em Mateus 24. 3 vezes essa palavra aparece. Só que a palavra é aflição ou é tribulação? Ou será que tribulação só serve para 7 dias? No futuro? E para nós estamos vivendo só aflições? Nada se compara ao que vai acontecer quando as trombetas tocarem, as taças se derramar, os selos se revelarem. E aí vem sempre o questionamento. Jesus, quando fala da grande aflição, está apontando para uma semana que ainda falta de anos, dentro da perspectiva dispensacionalista e pentecostal. Se for pensar no período da destruição do templo em Jerusalém, no ano 70, só vai até o versículo 20. O 21 não. Já tem outros que vai dizer aqui, tudo isso aqui vai acontecer na grande tribulação. E aí seleciona textos para um período, texto para outro período, e a pergunta é, quando é que Jesus está respondendo a pergunta, quando sucederão essas coisas? Quando é que Jesus está respondendo os sinais da sua vinda? E quando Jesus está respondendo aquilo que se refere ao fim do mundo, porque foi perguntado. Será que ele respondeu na ordezinha? Olha, o que está se referindo a essas coisas do templo vai ser até o versículo 14, ou até o versículo 21, ou até o versículo 30, ou até o final. Será que Jesus está pensando também até o final? Será? Ou não? Olha o que diz
o versículo 34. Quem lê para mim aí? Ela leu para mim, não foi? Parabéns, você leu para mim, agora leia para todo mundo. Mais forte, uma pessoa com a voz mais forte aí que ela está coisada, ela apontou assim para o nariz, está coisada. E aí? Quem é que está falando isso? O mesmo que começou a falar no início, no versículo 4, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele está dizendo, não bastará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E o versículo seguinte diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí eu pergunto, aqueles irmãos que estavam lá ouvindo Jesus, explicando isso, entenderam o quê? Que tudo isso ia acontecer nesse período. Não passará esta geração. Que geração? O povo que estava ouvindo ele. Interessante que aquela turminha que estava ouvindo Jesus, mais ou menos aí no ano 30, esperaram 40 anos para ver a abominação assoladora, o sangue espargindo no templo e muitos judeus sendo sacrificados no tempo do general Tito, que estava comandando esse massacre dos judeus. O outro questionamento que a gente tem aí, que grande tribulação será essa? Quando será? Quem são os escolhidos citados quando diz assim, haverá uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem são os escolhidos? Se há um judeu pensando, o judeu vai dizer, somos nós. E quem era que estava ouvindo o sermão de Jesus nesse momento? Judeus. O que é que ele estava pensando? Para poupar os judeus, Deus vai abreviar essa turbulência, essa assolação. Só que os futuristas, aqueles que estão pensando que a grande tribulação é de 7 anos e para o futuro vai dizer, tudo isso aqui, irmão, vai se cumprir, porque vai ter escolhido na grande tribulação. Aí já começa o tumulto. Se a grande tribulação é de 7 anos e Jesus vai tirar os escolhidos antes para ele não passar, e como é que vai ter escolhido na grande tribulação? É esse o problema. Aí tem gente que vai dizer, eu sou pré-tribulacionista, Jesus tira a igreja antes. Aí já tem gente que diz, não, eu sou mesotribulacionista. Quer dizer, Jesus vai tirar no meio da tribulação, 3 anos e meio, o anticristo vai se manifestar, vai fazer uma paz com Israel. Aí quando ele trair, quebrar esse pacto, aí Jesus vem, tira o seu povo da terra e fica só as almas cebosas que não congregavam na Píbia de Tibiri. Aí já tem outro que diz, não, a igreja vai passar pela tribulação, porque a Bíblia está cheia de versículos dizendo que a tribulação é o tempero do crente, é o tempero da fé. A gente sabe quem é crente e quem não é na tribulação. E aí, toda vez que a igreja, ao longo da história, passou por tribulação, só ficou realmente quem era crente. E não foi assim no primeiro século, no segundo e no terceiro, com as perseguições? Então, a igreja vai passar por tribulação, pela grande tribulação. Aí eles chamam os pós-tribulacionistas. E aí vai dividindo o povo, por causa de uma coisinha aqui, de um detalhe aqui e outra ali. Quem está com dúvida, diga amém. Muito bem. Como poder explicar essa expressão idiomática e cultural de Mateus 24, 28? Mateus 24, 28. Me ajuda aí. Esse versículo aqui, eu já consultei dezenas de livros, cada um dá uma resposta diferente. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Em outra Bíblia tem abutre, né?
Aí quem defende que essa grande tribulação do versículo 21 é para o futuro, aí tem que entender esse versículo no futuro. Aí aplica isso aí ao anticristo. Mas quem entende que o que Jesus está falando e o que Daniel estava falando tem a ver com a destruição do templo e o fim do plano de Deus com Israel, encerrou, estão determinados 70 semanas, já era para vocês. 490 anos já era para vocês, agora Deus tem um outro povo. É quem está no Filho, é a igreja, este é o povo de Deus. E quem pensa que isso aqui é preterista, tem a ver com o passado, esse versículo 28 tem a ver com os soldados romanos quando invadiram com seu escudo e o desenho da águia no escudo, vindo em direção ao templo, destruindo, tocando fogo em tudo e assassinando todo tipo de judeus que encontravam. E aí eu vou entender que é para o passado, eu vou entender que é para o futuro, ou eu vou entender que tem parte que é para o passado e parte para o futuro? Por que eu estou sendo honesto aqui com vocês? Para vocês não ouvirem uma pregação de um camarada que, aleluia, oh glória, eu entendo tudo, eu organizei tudo, aqui eu sei de tudo, vocês vão ouvir tudo direitinho e vocês dizem, esse aí sabe de tudo. Na verdade, tem muita gente que diz assim, eu não tenho dúvida de como vai acontecer. Mas quem é crente de 20 anos para cá já mudou muita coisa, de sinais e sinais que estavam relacionados ao anticristo. Já disseram que Lula era o anticristo, em 2002. Foi em 2002 que ele assumiu a presidência? Já viu o pessoal anunciando, esse aí, olha, vai ser o anticristo esse homem. Presidente dos Estados Unidos, anticristo. O Macron lá na França, anticristo. Quem você imaginar, só não diga que é o pastor Evandi. Não é? Quem você imaginar, o povo joga na conta. Só que lá em João, na primeira epístola, no capítulo 2, diz que vários anticristos se levantaram e se levantarão. Falsos cristos, anticristos. Falsos profetas e falsos mestres, agindo contra o evangelho de Cristo, é anticristo. Anti quer dizer contra. Mas lá em Tessalonicenses, no capítulo 2, diz que os irmãos não devem ficar preocupados quanto à vinda do Senhor, porque não será assim antes que venha a apostasia e se revele o homem do pecado, o filho da perdição. Então há um homem do pecado, um filho da perdição que há de se levantar antes que Jesus venha. E se ele há de se levantar antes que Jesus vem antes ou vem depois desse anticristo? E aí começa as desavenças teológicas. Vamos adiantar, filho? Vamos adiantar? Vai encerrar agora. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai sabe. Mateus 24, 36. Olha que texto maravilhoso para consolar a gente em relação à dúvida. Quem tem dúvida quando Jesus vai voltar? Todos. Por quê? Porque ele encerrou para a sua própria glória e o seu próprio saber quando ele vai voltar, mas ele deixou alguns sinais. E aí, quando temos Mateus 24, do 4 até o 14, aí a gente vai observar sinais de guerras, rumores de guerras, fome, peste, terremoto em vários lugares. Só que essas coisas aconteceram ao longo da história e o povo ficou na expectativa de que Jesus estava voltando porque estava tendo guerra. Quando foi que nunca houve guerra? Fome, peste e terremoto houve em vários lugares. Mas quanto mais o tempo passa, mais intensifica isso. E não é isso que Apocalipse está dizendo? Quanto mais o tempo passa, cada selo, cada trombeta, cada taça mais piora. Então quem vai ficando vai vendo que a coisa vai piorando. E quem se foi já está desfrutando ou está esperando. Depende da visão escatológica que cada um vai ter, que o irmão vai explicar amanhã. Se eu for explicar tudo hoje, não vai dar tempo e não vai sobrar nada para amanhã.
Mateus 24, 42 diz: portanto, vigiais, porque não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. Esse é o segredo que Jesus guardou, para que ninguém saiba. Porque a palavra-chave da escatologia é essa: vigiai. O texto de Marcos encerra assim: o que eu digo, digo a todos, vigiai. Os irmãos tenham só um pouquinho de paciência. O que é vigiar? Se eu já sei de uma data, já sei quando o ladrão vem, eu vou ficar na espreita. Mas se eu não sei quando vem, eu vou ficar na espreita todos os dias. E não é isso que Jesus quer, não, essa vigilância todos os dias, amém? Ele encerrou o seu segredo da sua vinda, e ele encerrou detalhes da sua vinda justamente por isso. Tem coisa que ele está explicando logo no começo de Mateus 24, que ele vai dizer: olha, vai acontecer isso, mas ainda não é o fim. Mateus 24, 6. Aí ele começa a falar, o versículo 7, o versículo 8, aí de todas essas coisas ainda não é o fim, é só o princípio das dores, o princípio do fim. Aí quando ele chega no versículo 24, 14, ele diz: este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Jesus, ele está explicando coisas sobre a sua vinda, está aqui nesse texto. Jesus está explicando sobre a destruição de Jerusalém do templo, está aqui neste texto. E Jesus está explicando sobre o fim do mundo. E agora a gente vai ler a partir do 32. Não, a partir do 29. Do 29 ao 31. Olha como diz: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Muito parecido com o que diz em Apocalipse. Parece que um cenário histórico vai servir de modelo para um cenário futuro. Muito parecido com as coisas do Antigo Testamento. Os cenários históricos tipificavam algo que vai acontecer no futuro. Porque aqui está falando de uma grande aflição sobre a Judeia, sobre o templo em Jerusalém, mas diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, já aponta para uma volta gloriosa de Cristo, que vai mexer com a lua, com o sol e as estrelas, e com a potência do céu sendo abalados. Isso será no sentido literal ou figurado? Dependendo da linha teológica, vai levar o pé da letra ou vai levar no sentido figurado, dizendo vai ser tão gloriosa que as estrelas vão cair. O céu vai se abalar. 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com ruído e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de um até a extremidade dos céus. E aí ele vai falar da vigilância, e a gente encerra com uma pergunta. A Bíblia, ela tem resposta para tudo? E a resposta é não. Mas a Bíblia tem resposta suficiente para aquilo que a gente precisa para ser fiel? Sim. E uma das ordenanças, quando se fala a respeito da volta de Cristo, está associada à palavra vigiai. Vai vir como um ladrão, ou seja, vai vir de surpresa. Vai vir como um ladrão da noite. Então é a forma como as coisas irão acontecer. Coloca aí no finalzinho o último slide. Considerações finais, para a gente encerrar. Marcos 13, 37, o que eu digo, porém, vos digo a todos, vigiai. Esse é o recado final desse estudo sobre a grande tribulação.
O estudo escatológico depende do seu conteúdo da Bíblia toda. Se você só estudou Mateus 24, você não vai entender escatologia, não vai entender o que é grande tribulação. Se você vai ler Apocalipse sem conhecer o restante da Bíblia, não vai entender a linguagem figurada que tem no livro de Apocalipse. Tem gente que diz assim, olha, irmão, eu gosto demais de Apocalipse, eu só leio Apocalipse na Bíblia, é bonito demais. Uns bichos com as cabeças, com as bocas, com chifres, eu acho isso muito lindo, não é? Mas tem muita simbologia na linguagem apocalíptica. Segunda coisa, a corrente milenista vai influenciar a sua compreensão sobre o fim dos tempos. Se eu não acredito que há um milênio literal, 1000 anos na Terra com Cristo, eu vou entender basicamente assim, ó. Jesus veio, a destruição do templo e a destruição de Jerusalém já cumpriu a profecia de Daniel. Esse período dos gentios é um milênio inaugurado, no sentido figurado. No final desse milênio, Jesus vem, e quando Jesus vem, ressuscita todos, julga todos, quem sobe, sobe, quem desce, desce, e inaugura o novo céu e a nova terra. Não tem mais detalhe, não tem mais tribulação, não tem mais nada. Agora, quem acredita que o milênio é literal, Jesus vai vir antes. Mas antes de Jesus vir, o que é que vai acontecer? O que é que tem ainda para acontecer? Aquela semana de Daniel já se cumpriu ou ainda falta? Aí tem um monte de gente. Bota Jesus antes, bota Jesus no meio, bota Jesus depois. Aí joga anticristo para um lado, joga anticristo para o outro. A igreja vai no início, aí some, depois a igreja aparece de novo. Aí Jesus vem em 2 fases. Todas essas questões tem por aí em um monte de pregação. Muitos textos dependem do conhecimento histórico e cultural da época. A gente só vai entender alguns textos difíceis se a gente tiver um conhecimento suficiente da cultura e da história da época. Há textos difíceis e até impossíveis de se entender com exatidão. Se fosse fácil, ninguém teria opiniões diversificadas. Eu tenho minha opinião. E está numa apostila que eu escrevi. E aqui tem uma prancheta, um caderno e uma lista. Quem tiver interessado em apostila, que vai explicar todas as visões escatológicas, todas as visões a respeito de Apocalipse, Daniel e Mateus 24, 25. Mateus 24, 25 é o Apocalipse de Jesus. E aí eu faço um resumo de todas as correntes e dou uma opinião apurada dentro daquilo que a Bíblia pode chegar mais próximo das certezas. E ainda digo, olhe, Jesus disse ninguém sabe. R$10, se os irmãos tiverem interesse, os irmãos vão se levantar depois do culto, vão assinar aqui. Amanhã à noite eu vou estar aqui e vou entregar essa apostila a você, tudo organizadinho. Se não tiver interesse, tudo bem, eu vou entender. Mas para poder dar uma resposta, há uma necessidade de construir um quebra-cabeça muito grande. E eu acho que na apostila está muito bem explicadinho. Quem gosta de estudar, vale a pena. Fique de pé, nós vamos orar. Na maioria das vezes em que eu ouvi pregador falando da grande tribulação e do livro de Apocalipse, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, do terror que havia de vir, as pessoas aceitaram Jesus com medo de ir para o inferno. Parece que estão usando a volta de Cristo para aterrorizar, para ver se tem gente que se aproxima do Evangelho. Se aproximar do Evangelho, entrar na igreja, não é se converter. Se converter é amar o Evangelho. Então a gente não pode converter ninguém, não vai converter ninguém colocando o inferno e a condenação como carro-chefe. Porque o que vai de fato converter é o Espírito Santo através do Evangelho puro e simples. Não é assustando e amedrontando as pessoas. Olha, Jesus está voltando, vice. Olha, não é assustando que vai fazer as pessoas se converterem. E eu ouso dizer que muita gente já se foi, não está entre nós, porque vieram no susto e com outro susto foram embora. Quem aceitou Jesus com medo de ir para o inferno, diga amém.
Quem aceitou Jesus com vontade de ir para o céu, diga amém. Você é interesseiro. Igualmente a mim. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, mas temos várias razões, inclusive o céu, para servir Jesus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Senhor nosso Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome, por Tua palavra, que nos alerta, que nos guia, que nos conduz, e que cada dia mais está mais claro a Tua vontade para com a igreja, para com o mundo. Cada dia mais o Senhor tem nos mostrado que os Teus dias finais estão se concretizando neste mundo, e estaremos certos que quando partir daqui, ou quando o Senhor voltar, estaremos para sempre com o Senhor. Nos ajude e nos fortaleça, porque sem Ti nada somos, nada temos e nada podemos. A vigilância depende de nós, mas sem Ti não conseguiremos. Guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Os interessados na apostila, coloquem nome e telefone aqui. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o seu povo, não somente agora, mas para todo sempre. Amém.